Depois da breve história da ignorância, eu confesso que já tinha saudades destes episódios soltos, porque é bom ter uma semana em que eu sei o que vai acontecer e que não tenho de estar sempre a pensar em ideias novas, mas também é engraçado a surpresa, ou seja, também é engraçado não saber o que é que vai acontecer naquele dia. E por isso esta semana vamos ter episódios soltos, não vamos ter nenhum audiolivro, não vamos ter nada disso, mas vamos ter um livro já agora. Há um livro novo que eu lancei este fim de semana e que eu gostava de falar hoje. Antes disso, e porque a semana passada estava ocupado na tal breve história, não falei de duas pessoas que ouvem este podcast e com quem, bem, não se pode dizer que com quem eu não estive com elas, estive com uma delas. Vamos começar. Portanto, eu já na semana anterior tinha revelado como em São Paulo encontrei o Glauco, com quem conversei numa livraria. O Glauco era um dos ouvintes mais assíduos deste canal. A semana passada, na segunda-feira, depois de muitas desmarcações e marcações por causa da confusão que foi este verão de viagens e por aí fora, acabei por finalmente me encontrar com Anabela Alves Primo, que é também uma ouvinte deste canal, com quem já troquei muitas mensagens, mas que não conhecia. Ela viveu em Angola muitos anos, antes e depois da independência, e aquela conversa foi... Eu às vezes digo que os livros são como as cidades, já cheguei a dizer isso, acho que há uns episódios, porque há sempre muita coisa que nós nem sequer reparamos à primeira. As cidades também escondem muita coisa por trás das paredes, e os livros também são como as conversas, porque as conversas também nos ensinam muito, e durante aquelas 2 horas em que estive com ela, penso que foram 2 horas, aprendi muito sobre as últimas décadas, os últimos 60, 70 anos da nossa história e da história de Angola. Uma outra pessoa que eu também sei que ouve o podcast, porque ela me disse, é a Ana Chainho, uma amiga minha e da minha mulher. É uma daquelas amigas que, ao emigrar, porque ela emigrou há uns anos e foi para os Emirados Árabes Unidos, deixa-nos com aquela sensação de não saber muito bem o que fazer, porque são daqueles amigos que fazem parte da vida e é difícil perceber como vamos viver sem eles, mas na verdade depois acabamos por descobrir que não vivemos sem eles simplesmente estão um pouco mais longe. Mas eu estou a falar dela porque também costumo ouvir o podcast, pelo que ela me disse, e não sei como é que eu tenho paciência. Mas ela, semana passada, quando eu comecei com a breve história da ignorância, enviou-me uma mensagem para um grupo de WhatsApp que eu tenho com ela e com a Zélia, a minha mulher, e disse, muitos parabéns pelo livro, e a minha mulher ficou muito admirada porque não fazia ideia que eu estava a fazer aquela breve história da ignorância, porque, quer dizer, ela já me ouve todos os dias, não precisa de ainda estar a ouvir o canal, e não sabia. Foi uma surpresa doméstica vinda dos Emirados, ou seja, alguém dos Emirados informou a minha mulher ao meu lado que eu estava, sobre o que é que eu estava a fazer. Foi engraçado. E pronto, falei destas duas pequenas histórias porque aconteceram a semana passada e eu não tive possibilidade de falar delas porque estava naquele projeto de 5 dias que para já terminou. Olha, este fim de semana terminei um outro projeto, neste caso é um livro em papel, que também existe na sua versão eletrónica, um livro que a minha mulher sabe que existe porque ela, aliás, ajudou a escolher a capa. O livro chama-se A Portuguesa que Odiava o Catalão. E é um livro de viagens onde eu conto algumas viagens ao longo de 3 décadas até Barcelona, e aconteceu muita coisa até lá. Viagens em que eu também depois falo de línguas, de nacionalismo, da maneira como os portugueses veem aquilo que encontram para lá da fronteira. É um pequeno livro que eu criei eu próprio, foi editado por mim, foi feito fio a pavio por mim, o que é sempre interessante, dá muito trabalho, mas é interessante, tenho de aprender, ou melhor, tenho de aplicar alguns conhecimentos que me permitem criar o miolo do livro, depois tenho de pensar na capa, tenho de seguir uma série de regras particulares para que o livro possa ser impresso, demora algum tempo, mas eu gosto do processo e, na verdade, há uma razão muito particular para a publicação deste livro. Este é o segundo desta coleção própria. O ano passado eu publiquei o ABC do Natal, isto no final do ano. Este ano, agora em outubro, estou a publicar então A Portuguesa que Odiava o Catalão. É um pequeno livro, 180 páginas, que vai ser lançado em 3 edições, uma em capa mole, se quisermos, outra em capa dura e outra na versão Kindle. Já foi lançado e eu convido
se quiser comprar o livro, já digo como, mas estava a dizer que o livro tem também uma razão de ser para lá do meu gosto por escrever e do meu gosto por criar este objeto de raiz, que é quase um hobby. Estou a pensar na capa, estou a pensar em tudo isto. A razão é que tanto a pilha de livros como a página de certas palavras têm alguns custos e eu quero manter estas páginas gratuitas, quero manter estas páginas sem publicidade e por isso estes livros servem para financiar a página. É uma forma de os ouvintes financiarem a página. Aqueles que estiverem interessados, não é obrigatório, claro, mas como isto é um canal de livros, criar um pequeno livro que ajude a financiar este canal é penso eu, não é assim uma muito má ideia. Acho que não é muito mau. Portanto, se quiser, para ler o livro e também para apoiar este projeto, está ao dispor. Pode comprá-lo através de uma página que eu criei. Ele também não estará nas livrarias, porque eu não tenho distribuidora para as minhas edições particulares, mas estará disponível depois também por outros meios que eu irei revelar, mas para já estamos em pré-lançamento. O livro vai ser impresso nos próximos dias e se quiser fazer a pré-encomenda, está na página que eu deixo na descrição deste episódio. Se gostar da ideia, então, vá à página e encomende. O livro tem 3 páginas, até 3 páginas não, peço desculpa, tem 180 páginas, mas o que eu quero dizer é que tem 3 partes e ainda 2 extras. Uma grande parte do livro eu já tinha escrito em 2018, agora foi reorganizado, alterei algumas partes e também juntei 2 crónicas sobre as viagens pelas línguas. O livro tem então 3 partes. A primeira é Histórias de Reis e Bandeiras, em que falo de uma velha viagem em 1993, uma velha para mim, até Andorra. Foi aí que eu apanhei a pancada das línguas, se assim podemos dizer. Depois a segunda parte é A Portuguesa que odiava o catalão, em que conto uma outra viagem mais tarde. Há uns tempos publiquei um pequeno texto que falava desta história. Isto digamos, um desenvolvimento desse texto. Depois a terceira parte é A Fronteira das Línguas Não Se Vê, em que conto também uma outra viagem em que teve uma lata de chupa-chups, fala aqui de matrículas, de livros que me ofereceram em Barcelona, e o livro tem ainda 3 outras pequenas partes, um intervalo a meio destes relatos. O intervalo chama-se 3 mitos sobre o catalão, e ainda 2 crónicas que publiquei na minha página e no Sapo e que aqui recolho para ficarem neste pequeno volume sobre o catalão e a Catalunha. As 2 crónicas são Viagem pelas Línguas dos Pirineus e 10 palavras portuguesas de origem catalã. O livro está pensado para ser lido como um todo e também para recolher alguns textos sobre esta minha paixão adolescente, que eu explico no livro como é que isto aconteceu, como é que fiquei com esta paixão por uma língua que, na verdade, nessa altura, hoje ainda não é muito conhecida, mas na altura ainda era menos, uma língua não muito conhecida cá em Portugal. Este, como disse, é um projeto da pilha de livros e de certas palavras, é um projeto que está integrado nestas páginas e é o primeiro livro que sai também deste podcast, porque não tinha publicado ainda nenhum desde que comecei a gravar estes episódios diários. Se encomendar porque ouviu aqui neste episódio, deixe nas observações a dizer ouviu o episódio e terá uma surpresa. Observações no formulário de encomenda, terá uma pequena surpresa por ter estado aqui a ouvir-me este tempo todo. E pronto, este foi um episódio diferente para falar de um novo livro, um livro que vai sair agora, também para falar de 2 pequenas histórias da semana passada, de 2 ouvintes deste podcast, a Ana e a Anabela, e vamos continuar a falar durante esta semana. Esta semana vou também fazer uma apresentação de um livro no Parlamento, um livro que não é meu, vou só apresentá-lo, um livro muito, muito engraçado, mas sobre isso falaremos depois. Este episódio fica um pouco mais curto do que o habitual. Os episódios têm tido agora quase todos mais de 10 minutos, 12, e a semana passada chegou a haver um que chegou aos 16, 17, já não me lembro bem. Espero não estar a abusar, já agora diga-me. Acho que os episódios devem ter sempre menos de 10 minutos, ou um pouco mais, ou até mais, gostava de saber. Mas para compensar estes episódios mais longos da semana passada, para já, hoje, segunda-feira, ficamos com um episódio com menos de 10 minutos. Obrigado e até amanhã.